Olá, meus queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais um encontrinho aqui no canal Águia Bravo. É muito bom estar com vocês aqui, refletindo a respeito da vida, das circunstâncias da vida, das suas dificuldades, é isso que esse canal se propõe. Então eu quero dar boas-vindas aos novos que estão chegando pela primeira vez aqui no canal. Também já peço que vocês se inscrevam, deem o seu like e também comentem e compartilhem. Esses comentários e compartilhamentos são muito importantes para as pessoas que eventualmente vocês conhecem e que estejam precisando dessa forcinha, porque esse é um canal de dicas, informação e às vezes até mesmo serve de suporte para alguns momentos difíceis na vida de alguém que esteja precisando ouvir essas palavras. O meu nome é Dilce Bravo, eu sou coach, mentora, consultora na área de desenvolvimento humano. Eu também atendo por WhatsApp, online, consultorias. Então, se você precisa de um atendimento personalizado, você só envie para mim uma mensagem de texto e a gente pode, então, agendar os seus horários e falar a respeito das suas circunstâncias pessoais. Eu vou agora passar para você 5 dicas que vão te ajudar a, eventualmente, superar esses sentimentos internos de inconveniência, de mal-estar, mesmo que as coisas pareçam estar caminhando bem. Mas antes disso, nós precisamos entender algumas questões. Por que isso acontece? De muitas vezes nós não nos sentirmos bem internamente. Às vezes a gente faz mudanças na vida porque existem pessoas que estão nos cobrando isso, que estão rindo, que estão nos desrespeitando, enfim, ou a própria exclusão em função de algumas coisas e algumas maneiras que nós atuamos na vida, ou o jeito como nós fazemos as coisas, o jeito que nós pensamos, mas normalmente é por causa da aparência também, né, que a sociedade impõe. E aí o que acontece? A gente acaba mudando esse jeito, né, adapta, seja financeiramente, materialmente, roupa nova, carro novo, maquiagem nova, e enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, essa superficialidade toda acaba fazendo com que você tenha a impressão de ser mais respeitado pelas outras pessoas. E de fato, às vezes isso acontece, um respeito, pseudo-respeito, né? Porque você está com aquela determinada aparência que o teu meio esteja eventualmente acostumado ou espera que você haja daquela forma. Mas só que internamente isso não te satisfaz. Você se sente aprisionado, se sente controlado, se sente mal. Então, como é que a gente pode modificar essas questões internamente? É claro que no mundo que a gente vive, a gente sempre vai ser, de alguma forma, entre aspas, né, cobrado de alguns tipos de postura, atitudes, depende de onde a gente circula. Depende de onde a gente está em determinado momento. Por exemplo, se você está na família, são determinadas coisas que são requeridas. Entre os amigos, outra, na escola, outra, no trabalho, outra, na igreja, enfim, né? Depende muito dos grupos onde você está circulando naquele determinado momento. Existem certos códigos de convivência que às vezes são até necessários. O problema disso também é que quando a gente se sente assim meio fora de conexão interna com as coisas externas, os sentimentos de ansiedade, tristeza prolongada e até mesmo depressão podem começar a tomar conta de nós. Então, nesse momento é um momento muito importante de parar para se olhar, para olhar para você mesma e para você mesmo, e olhar e perceber o que está acontecendo. Então agora eu vou passar para você 5 dicas que podem te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor nesse aspecto. Então, a primeira dica que eu gostaria de deixar para você é que é desejável que você pare de se proteger em relação a essas coisas externas. Porque quando a gente se protege, o que acontece? A gente começa a ficar reativo, começa a querer se defender, começa, às vezes, agir por impulso, se incomoda,
começa a se tornar uma pessoa agressiva e parece que o mundo começa a ficar contra a gente. Então, a gente não precisa pensar nessa questão de estar se protegendo, mas de pensar e olhar para dentro de nós e ver outros potenciais e outras possibilidades de agirmos nas situações que não são coerentes com aquilo que nós acreditamos. Isso pode implicar em uma mudança necessária em algum momento, isso pode implicar em usarmos outras palavras, usarmos outras formas de comunicação, ou até mesmo, às vezes, estarmos entre outro tipo de pessoas que nós vamos nos sentir melhor e que vão estar mais de acordo com aquilo que a gente pensa, vão estar mais conectados. Porque a gente sabe que a gente não pode agradar o mundo inteiro, cada cabeça uma sentença, né? Como diz o ditado. Então, a gente vive no mundo, um mundo de altíssima diversidade. E hoje é requerido que a gente precisa aprender a circular nisso. A gente precisa aprender mais do que nunca, em qualquer época anterior, a fazer escolhas certas, escolhas acertadas que nos tragam paz, que nos tragam boas conexões, que nos tragam desenvolvimento da inteligência, da criatividade, da inovação, mas se unir para se motivar, para levantar a moral uns dos outros, para se ajudar, para se acompanhar nos processos da vida, isso é extremamente saudável e desejável. E todos nós, seres humanos, nós podemos fazer isso. É uma questão de escolha e de, às vezes, escolher pensar e reajustar as condições da nossa própria vida. A segunda dica que eu gostaria de deixar para você é: não finja que não houve nenhum problema. Você não precisa estar negando o problema que aconteceu ou os problemas. Mas é necessário que você foque positivamente daqui para frente e não ficar pensando nos problemas que existiram, começar a fazer uma transformação daquele problema ou daquela situação adversa e transformar esta coisa numa outra coisa, realmente transformar. Jamais ficar na imaginação ou no fingir de que alguma coisa esteja assim assado, porque se você não se deparar com o teu sentimento real, o que vai acontecer é isso, de que externamente você pode estar sorrindo, mas internamente está extremamente desconfortável ainda com aquele problema mal resolvido. Então é necessário fazer uma restauração apropriada da sua vida, das circunstâncias todas da sua vida. A dica número 3 é: então, como você vai fazer essa mudança? Primeiramente, é olhar para você mesmo, verificar o que tem que mudar no seu comportamento, no seu jeito, na sua maneira de encarar essas coisas todas, esses problemas todos. E depois, como é que você, com todos esses ajustes, com todas essas mudanças, você consegue modificar o ambiente que você está vivenciando. Né, todas as coisas que você está vivenciando para que você consiga colocar junto o maior número de coisas possível que pode te deixar mais feliz, mais em paz, com mais motivação. Mais uma vez, uma questão de escolha e de um esforço real. Essas coisas não vêm automaticamente. Por quê? Porque a sua vida é você que sabe onde dói, é você que sabe aonde que estão os fracassos e as frustrações e as coisas que você realmente se incomoda. Então, tá com você essa coisa. É preciso refletir e parar para ver. Não só esquecer, não só fingir que está tudo bem. A quarta dica é: seja paciente no processo. Para fazer uma mudança de decisão, fazer uma escolha leva segundos. Por exemplo, você pode dizer: a partir de hoje eu não quero mais fazer isso na minha vida. A partir de hoje eu vou tomar um rumo diferente, eu vou fazer isso. Tudo bem, isso levou segundos. Mas quando você for aplicar na prática essas decisões, você precisa estar consciente de que não leva só segundos.
e nem um dia, nem dois. Que isso é um processo que você precisa dar tempo ao tempo. Você precisa decidir dentro da sua mente em quanto tempo você vai se autorizar a trabalhar com essa determinada mudança, né? Quanto tempo você vai precisar para fazer essa determinada mudança, esse ajuste em você mesmo, ou nas situações, ou na situação, ou nas circunstâncias. Às vezes tem mais de uma, então você precisa dar tempo ao tempo. Às vezes está tão difícil e tão cheio de coisas que às vezes é necessário você dar um passo de cada vez. Então, dando um passo de cada vez na direção certa que você decidiu reformular, você vai ver que o resultado, depois de algumas semanas, vai ser fantástico. Você vai conseguir. E é dessa forma que a gente sai dos abismos da vida. Dessa forma que a gente sai daqueles vácuos que a gente sente dentro da gente. É fazendo uma mudança real no dia a dia. Não só pensar a respeito, mas realmente caminhar em relação ao novo que a gente gostaria de criar. E por último, gente, é muito importante não ficar focando na dor, não focar nos imprevistos, porque quando você traça uma nova rota, além de ter paciência e dar um passo de cada vez, você precisa contar com os imprevistos, com as coisas diferentes que poderão estar acontecendo no meio desse processo, e que isso vai demorar um pouco, porque uma mudança profunda na vida da gente, a gente não faz da noite para o dia. Isso precisa de atenção, de foco, de trabalho. Então, mas não foque, né? A gente fala muito essa palavra focar, mas não foque na sua dor, não foque no que passou. Ah, mas eu já tentei tantas vezes e não deu certo. Eu acredito que sim, muitos de nós fazemos isso, mas muitas vezes a gente tenta fazer várias vezes e não deu certo porque faltaram alguns elementos para completar, para que essa coisa desse certo, ou talvez não fosse na hora certa de fazer as mudanças desejadas. Também a gente precisa lembrar que na vida existe o doce e o amargo, e a vida, ela tem essa característica de a gente ter que experimentar, né? Todo mundo experimenta as coisas que não são boas, que são ruins, mas é justamente aí que a gente aprende a como trabalhar isso de outra forma para que essa coisa não fique ruim o tempo todo, para que ela se transforme numa coisa melhor e nós numa pessoa melhor. E nós possamos tirar todos aqueles elementos positivos daquela coisa ruim. E eu posso dizer para vocês, pela minha experiência de vida, que sempre quando a gente vive alguma coisa ruim, uma coisa que a gente pode até chamar de provas da vida, né? Sempre existe alguma coisa ou algumas coisas que são benéficas, que nos desenvolveram, que nos ampliaram nossas capacidades, nossos poderes, né, nossas faculdades mentais, emocionais, sempre existe alguma coisa. E é essas que a gente precisa trazer com a gente e parar de focar na dor e não na história da experiência difícil que aconteceu, né? Essa história tem que ser descartada, porque ela não vai servir mais. Ela só aconteceu para a gente justamente aprender aquelas coisas boas que aconteceram em decorrência daquela experiência e trazer isso com a gente. Muito bem, meus queridos, obrigado por estarem aqui. Quem assistiu até agora, agradeço demais. E espero você no próximo vídeo. Espero também ter ajudado um pouquinho sobre essas reflexões do canal Águia Bravo. Fique bem e cuide-se. Beijo.